Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 19 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o lançamento fantasma dos novos iPhones, rede neural do SwiftKey para Android, backdoor nativo nos telefones da Xiaomi e a comparação que o Instituto J.D. Power fez dos principais serviços de armazenamento na nuvem. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que tá lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui para todos vocês ouvirem, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Fernando Pinto, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Paulo Pires, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Felipe Kellerman, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instituto J.D. Power, que publicou no final da semana passada o resultado de uma análise anual que eles fazem comparando os principais serviços de armazenamento. De acordo com o Instituto, que por sinal é um dos mais respeitados quando o assunto é análise de satisfação dos clientes, o serviço Box é o líder da categoria, seguido do OneDrive da Microsoft, do Cloud Drive da Amazon, aí vem o Dropbox em quarto lugar e na última posição ficou o iCloud. O Instituto analisou diversos aspectos desses serviços, como por exemplo o preço, a capacidade do armazenamento, a variedade dos recursos oferecidos, a velocidade de download e upload e os recursos de segurança, e eles disseram que o Box sobressaiu em diversas categorias, se tornando o claro vencedor da comparação. Junto desse comparativo, o Instituto divulgou alguns dados interessantes a respeito desse mercado, como por exemplo o fato de 39% dos clientes terem ali coisa de 6 GB de espaço de armazenamento, enquanto 32% tem 1 TB de espaço, e outros 17% têm armazenamento ilimitado para pelo menos um tipo de arquivo, tipo fotos, por exemplo. Além disso, eles concluíram que a facilidade do uso é o principal fator que a galera leva em conta na hora de optar por um serviço, seguido do preço, reputação da marca, possibilidade de sincronizar em vários dispositivos, e só em último lugar vem a capacidade de armazenamento. Louco, né? A título de curiosidade, o Box que ficou em primeiro lugar nem apareceu no ranking da J.D. Power no ano passado, que teve o Google como vencedor e repetiu a dobradinha Dropbox e Apple lá nos últimos lugares. E enquanto isso, a Xiaomi se envolveu numa polêmica na sexta-feira depois que um pesquisador de segurança resolveu dar uma espiada no app chamado analyticscore.apk, que vem pré-instalado em todos os celulares da companhia. De acordo com ele, parece que esse app não faz muita coisa além de disponibilizar um backdoor para a empresa poder executar códigos ou ganhar acesso ao que está no aparelho sem que o dono saiba. O pesquisador disse que esse aplicativo estabelece uma comunicação entre o aparelho e os servidores da Xiaomi uma vez por dia e que as coisas que chegam no aparelho por meio dessa conexão não são validadas pelo sistema de segurança, o que não parece ter sido feito por engano. Ele aproveitou para recomendar que todo mundo que tem um aparelho da Xiaomi bloqueie o acesso a todos os domínios da companhia, que, vale lembrar, fica lá na China, que é o lugar onde o governo não pede muita permissão para espionar quem quer que seja. E falando em governos, espionagens e backdoors de telefones, quem acompanha o Loop Matinal há mais tempo deve se lembrar de toda a polêmica que aconteceu mais pro começo do ano envolvendo a Apple e o FBI. Para quem não se lembra, o FBI tentou obrigar judicialmente a Apple a fazer um iOS customizado, sem os recursos de segurança e criptografia, para extrair informações de um iPhone de um criminoso. Dias antes do julgamento do caso, o FBI retirou o pedido, dizendo que ele tinha conseguido acessar as informações de um outro jeito. Na época, o FBI não quis dizer exatamente como eles tinham conseguido fazer isso, apareceram várias histórias de que eles tinham comprado malware de empresa de hacker por $1 milhão, mas isso nunca se confirmou. E eis que no final da semana passada, algumas agências de notícias lá dos Estados Unidos resolveram processar o FBI por causa disso. Quem abriu esse processo foi a Associated Press, a Gannett, que é dona do USA Today, e a Vice Media, e eles alegaram que as informações da invasão do iPhone são de interesse público, tanto do âmbito de segurança quanto de prestação de contas, e por isso elas não podem ficar guardadas. Esse processo foi aberto lá no Distrito de Colômbia e, pelo menos por enquanto, ainda não tem uma data para ser julgado. Agora o assunto é a Samsung, que anunciou que vai mudar o ícone da bateria dos aparelhos Galaxy Note 7 que vão ser lançados sem o modo granada. A empresa anunciou na sexta-feira que os aparelhos novos vão mostrar o ícone da bateria na cor verde para diferenciar do ícone branco das baterias das versões que podem explodir. Eles disseram que esperam já conseguir disponibilizar para venda os aparelhos seguros a partir de depois de amanhã, dia 21, e enquanto isso eles continuam pedindo para que todo mundo que tem um Note 7 desligue o aparelho e devolva a unidade o mais rápido possível.
Lá nos Estados Unidos, só 15% dos aparelhos já foram devolvidos, o que é um número meio assustador, meio baixo, considerando o risco que eles representam e o fato de que as vendas ultrapassaram a marca de 1 milhão de unidades por lá. Agora eu vou falar sobre o Google, que comprou, por um valor não divulgado, uma empresa chamada Urban Engines, que é especializada em análise de dados voltados para o planejamento urbano. O que essa empresa faz é coletar e analisar dados de mobilidade urbana para depois vender para governos e comércios, e com essa compra o Google vai ganhar uma vantagem estratégica importante na relação com as cidades que têm contrato com a Urban Engines. Ainda sobre o Google, no final da semana passada a empresa anunciou uma API nova para o Chrome OS chamada Acesso Verificado, que é voltada para administradores de computadores empresariais. O que essa API faz é possibilitar que dispositivos rodando o Chrome OS validem de forma criptografada a identidade deles quando eles forem se conectar às redes das companhias, para que aí as redes possam checar se aqueles dispositivos estão de acordo com as políticas de segurança da empresa. Quem trabalha especialmente em multinacional sabe como tem empresa que leva bem a sério isso de não poder instalar nada no computador, tem site que é bloqueado e tudo mais. E com essa API, o que o Google quer fazer é posicionar o Chrome OS como um sistema digno de ser adotado por empresas de grande porte, o que é um dos mercados mais lucrativos do mundo. Ainda sobre o Google, deixa eu falar sobre um recurso bem interessante que está sendo testado na versão beta do Chrome para Android. O que esse recurso faz é permitir que um vídeo aberto lá no Chrome continue sendo executado em segundo plano, mesmo com a tela bloqueada ou caso a pessoa resolva abrir um outro aplicativo depois de começar a reprodução. Essa notícia é especialmente bem-vinda para quem gosta de ouvir música pelo YouTube, por exemplo, e caso você queira testar esse recurso, é só você baixar o Chrome Beta para Android seguindo o link que está aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E por último, sobre o Google e ainda falando de Android, olha essa que legal. O SwiftKey liberou no final da semana passada lá na Play Store uma atualização que incorpora no app uma tecnologia de rede neural para prever o que você vai digitar. Para quem não conhece o SwiftKey, esse é um dos teclados de terceiros mais usados do mundo, tanto para iOS quanto para Android. E para quem usa ele no Android, essa novidade funciona assim. Ao invés de só analisar as duas últimas palavras que você digitou para tentar prever o que vem em seguida, agora ele analisa o contexto da coisa toda que você está escrevendo para fazer sugestões melhores, e com isso a utilidade das sugestões tem tudo para aumentar bastante. Agora, a parte chata é que, pelo menos por enquanto, essa rede neural só vai funcionar para textos em inglês, mas agora que o SwiftKey implementou isso, é bem possível que outros teclados corram atrás, tentem fazer a mesma coisa, e com isso, lá na frente, todo mundo deve sair ganhando. E agora eu vou falar sobre a Apple, que contratou duas pessoas ligadas à área de realidade imersiva. Uma delas, chamada Zheyu Liu, veio da Magic Leap, que é especializada em realidade aumentada. Já a outra pessoa, que é o Yuri Petrov, veio da Oculus, que divide a liderança do mercado de realidade virtual junto com a HTC. Essa notícia vem só alguns dias depois do Tim Cook ter dito que a Apple está de olho no mercado de realidade imersiva e serve só para aumentar a curiosidade em relação ao que a empresa pode estar preparando para lançar em relação a essa tecnologia. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira a Reuters divulgou que a empresa levou uma multa de 118 milhões de dólares lá no Japão. As autoridades de lá perceberam que ela não vinha reportando direito a grana vinda das assinaturas do iTunes e eles emitiram essa multa, que inclusive a Apple já pagou para tentar não criar muito caso. E agora o assunto é o iPhone 7 e as tradicionais desmontagens dos modelos novos que aparecem todos os anos. A iFixit publicou 2 posts bem detalhados com o passo a passo de cada desmontagem e identificação de cada componente dos aparelhos e eu deixei os links aqui na descrição caso você queira ver. Já uma outra desmontagem interessante que pintou foi a da Chipworks, que falou que encontrou vários componentes da Intel lá no iPhone. Essa notícia serviu para dar ainda mais esperança para a galera que quer ver um processador Intel dentro do iPhone, já que agora ela vai fazer processadores com arquitetura ARM. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira, como você deve saber, aconteceu o lançamento mundial teórico dos novos aparelhos nos 30 países onde a Apple tentou lançar. Como ela própria já tinha avisado, os estoques estavam bem baixos, teve lugar que não recebeu nem o modelo Jet Black para deixar ali em exposição na loja, o que é uma coisa meio inacreditável, já que toda a comunicação do iPhone 7 está sendo feita justamente em cima desse modelo. De qualquer forma, a gente aqui do Loop Infinito continua com a nossa cobertura lá da Austrália e tem bastante vídeo lá no canal. Tem unboxing, tem hands-on, tem primeiras impressões, tanto do iPhone 7 quanto do 7 Plus, e tá para sair o teste da câmera dupla do 7 Plus em várias condições de iluminação. Então pega o link aqui na descrição e passa lá no canal que tem bastante material sobre os raros iPhones novos para você ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!
Tem unboxing, tem hands-on, tem primeiras impressões dos dois iPhones. A iFixit publicou 2 posts, não sei falar posts, né? Que vale lembrar, fica lá na China, que é um lugar onde o governo não pede muita permissão para Espanha. Não pede permissão para Espanha.